música que agora o pau vai comer agora. Vai, bota aí. Daniel chegando pra gente conversar, né? Boa tarde a todo mundo. Agora a gente fala sobre os decretos, né? Em combate à Covid-19. Tem o decreto do Estado e tem o decreto da Prefeitura, Daniel, que tá tendo moído entre os dois. Não parece que não estão se batendo, Daniel. Não estão batendo, Erli. O Estado divulgou um decreto que mantém as mesmas flexibilizações, as mesmas restrições, mas aí a Prefeitura, na sequência, divulgou um decreto mais flexível. E é sobre isso que a gente fala a partir de agora. O secretário de Saúde de João Pessoa comentou com a nossa equipe sobre essa decisão que inclusive permite o público nas arenas esportivas da capital e disse o que pode acontecer se essa situação for para a justiça. Vamos ver. Em relação aos estádios, ora, se você tem a vacinação realizada no cidadão, se você tem a exigência sanitária de se realizar um teste RT-PCR 2 dias antes do evento, ele tem que ser negativo. Você tem como, vamos dizer assim, juntar isso com a autorização do ingresso para ser liberado. Por que não abrir? Como é que se anda de avião? Entendeu? Até sem RT-PCR e sem cartão de vacinação, só com máscara. Ora, está na hora de a gente começar a ver a vida como ela é. E não como a vida como, teoricamente, alguém que não conhece, às vezes, a ciência pouco estudada ainda da Covid, imagina que seja. A gente vê os estados da Europa totalmente abertos e sem máscara. E lá está mais ou menos controlado, como sempre esteve depois da vacinação. Quer dizer que a gente tem um evento da vacinação que a expressão até eu não gosto muito, mas é verdade, é um passaporte para um novo normal. Ora, se você está vacinado, você pode ir a um estádio de futebol. Você vai ter as regras para aquilo. E a gente vai ficar agora na pré-história. Você tem antes e depois de Covid, a C e DC. E a gente vai discutir isso com os órgãos fiscalizadores, controladores, para mostrar que a verdade é essa. O Brasil inteiro está abrindo seus estádios de futebol, as capitais. Nós já estamos reivindicando isso há algum tempo. E temos toda a comprovação que não altera nada. Nós vamos manter contato com a CBF através do nosso prefeito, que é através da presidente daqui da FPF, para buscar essa autorização e, se preciso, nós vamos na justiça, entendeu? Para mostrar que, ora, se Maceió faz, se Rio de Janeiro faz, se Cuiabá faz, se Belo Horizonte faz, qual é a nossa diferença se estamos com os índices tão baixos? Apenas o prazer de dizer aqui não faz? Não, aqui faz. É o secretário de Saúde de João Pessoa dizendo que tem capacidade, que tem condições de fazer. Ele chamou a responsabilidade para ele. Ele, gerente da pasta de saúde, será que ele ia dizer que não tinha condições de executar, né? Pois é, sobre esse desentendimento, né? A gente procurou a Procuradoria do Estado e da Prefeitura, que é juridicamente quem responde em relação a cada um desses órgãos. O que é que eles falam? Do Estado, que não é o momento e que não vai comentar esse decreto do município de João Pessoa, então não deve se estender para a Justiça. E o da Prefeitura diz que o decreto da Prefeitura fala dos estádios, dos ginásios que pertencem ao município de João Pessoa. E aí já não inclui, por exemplo, o Almeidão, que é onde vai ser realizada a partida, por exemplo, do Argentina contra a Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Porque o estádio é do Estado, né? Do Estado, do governo da Paraíba. A gente também foi repercutir esse assunto com o Ministério Público da Paraíba, até para saber qual vai ser a posição do Ministério Público Estadual em relação a essa partida. Quem falou com a gente foi o procurador Valberto Lira. Vamos ver. O decreto se refere aos estádios e ginásios de propriedade da Prefeitura Municipal de João Pessoa. O decreto municipal não pode ir de encontro ao decreto do governo do Estado, que também hoje publicado mantém as restrições que já vinha acontecendo em outros decretos, não permitindo a presença de público nos estádios de propriedade do próprio Executivo Estadual. Assim, está esclarecido que, repito, também dito pelo próprio Procurador-Geral da Prefeitura, que o decreto se refere aos estádios de propriedade da edilidade pessoense, no caso, o Estádio da Graça, o Estádio Wilson, no bairro de Mangabeira, e considerando também o estádio,
o Centro de Treinamento Ivan Tomás, no bairro do Valentina. Então, com relação aos jogos da seleção brasileira enfrentando a seleção argentina em Campina Grande e João Pessoa, esses jogos serão sem público. Aí. Sem público. E aí, eu conversei agora cedo com o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra. O prefeito Cícero Lucena está cumprindo a agenda fora do estado. Conversei com Léo Bezerra, que inclusive é do Cidadania, partido do governador João Azevedo. Lembrando que existe uma aliança entre estado e prefeitura, aliança política. E pelo que me falou, o vice-prefeito de João Pessoa não deve ter um desdobramento jurídico, pelo menos é isso que ele espera em relação a essa divergência nesse posicionamento de decreto, Erli. Deixa eu chamar ele, que a gente tá falando de esporte aqui, ninguém melhor do que para entrar com a gente aqui. Vamos embora, Erli. Vamos embora, Lustosa. Tamo junto. Erli, isso na prática, vamos ver na prática o que é que de fato está acontecendo. Não pode ir para o estádio. Não pode ir para o estádio. A gente tem imagens da concentração da seleção brasileira feminina aqui em João Pessoa. E, pasmem, festa da torcida para receber as jogadoras, inclusive com contato próximo com as atletas da seleção brasileira. Vamos subir um pouquinho o som para vocês verem a festa realizada. Você é a treinadora, né? Isso, a treinadora Pia Subiraj está aí, portanto, recebendo a festa. Olha a quantidade de pessoas que estavam lá na porta do hotel, aqui no bairro do Bessa, região aqui de João Pessoa, da praia de João Pessoa, onde está a seleção brasileira feminina. Ou seja, o público não pode ir ao estádio, mas olha aí, está dando um jeito de ver as ídolas da seleção brasileira, jogadora Marta, enfim, jogadoras consagradas do futebol brasileiro e mundial, todo mundo aí aglomerado na porta do hotel. Não era melhor ir ver pro estádio legalizado, bonitinho, com o exame de Covid, com a vacina, o cartão de vacina, bonitinho, ir lá pro estádio. Um estádio que cabe 20 mil pessoas, o que é 4 mil, 10, 20%, 4 mil para um estádio. Eu acho que crítico é o ônibus que o povo anda dentro de João Pessoa. Crítico é as agências bancárias, tá? É crítico. Hoje no avião, o secretário de saúde falou, por exemplo, pega como exemplo, um avião, você senta aqui, um aqui, outro aqui, 3. Então vamos botar os aviões para não voar mais. A gente tem que começar. Quem primeiro iria criticar, em outra hora eu ia dizer, não, tem que segurar. Mas a gente já está vivendo, no meu entender, um novo normal. Você vai num barzinho hoje em dia, tá? Eu não consigo entender, viu? É com vocês aqui. Pois é, e a gente tem inclusive a informação lá do Portal T5, matéria que foi publicada hoje, de que o Botafogo, se apoiando no decreto da Prefeitura de João Pessoa, encaminhou um ofício à CBF solicitando também a liberação de público no jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. O Botafogo joga contra a Jacuipense no próximo domingo, jogo válido pela 17ª rodada, penúltima rodada dessa primeira fase da Série C, jogo importante, o Botafogo brigando pela classificação. Eu conversei hoje pela manhã com o Alexandre Cavalcante, presidente do Botafogo, que disse que como presidente do Botafogo estaria fazendo o que é de melhor para o clube, que nesse momento seria o retorno do torcedor. Mas é importante lembrar aqui ao público que hoje pela manhã o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, barrou a liminar que estava autorizando presença de público nos jogos do Flamengo. Isso abre um precedente porque os demais clubes do futebol brasileiro, sobretudo os que fazem hoje a Série A do Campeonato Brasileiro, estavam ameaçando não entrar em campo na próxima rodada a ser realizada nesse fim de semana, porque apenas no jogo do Flamengo estava liberado o público. E em razão disso, o presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante, acha que muito provavelmente esse jogo que acontece aqui no próximo domingo não deve ter a presença de torcedor, mas a gente está vendo aí que os torcedores estão fazendo a festa, tentando estar perto dos seus ídolos, seja da seleção, agradecer seja o Daniel, do daqui a pouco o Cris volta com a parte do esporte Tamo aqui, junto. mas vamos aguardar o que é que vai dar. No meu entender, como diz o outro, tem mais gente andando dentro do ônibus, vamos olhar proporcionalmente, por que é liberado 50% no ônibus que está 100 e não pode 20% no estádio que cabe 20 mil? Bota 4 mil pessoas, vai ficar gente sem, longe, distante, tá? 12h54, agora deixa eu falar.